Oiê! Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá para nossa, acho que quinta live, sexta live do livro, né, da leitura comentada do livro Relacionamentos, da School of Life, né? A gente já está aí caminhando para metade do livro, né? É um livro pequenininho, mas extremamente rico. Boa noite para quem está entrando. E vamos lá, né? Então, para começar, eu sempre inicio essas lives, essa sequência de lives, dessa leitura comentada do livro Relacionamentos, falando sobre o percurso, né? Então, a gente está percorrendo esse livro aqui, né? E a gente já está na metade dele, né? Então, já foi uma sequência aí de lives, que, se eu não me engano, foram, né? A gente está indo agora para sexta live hoje, se eu não me engano. Então, eu vou dar só um apanhado, né, para quem está chegando agora, para quem está aqui agora, para quem vai ver essa gravação, né? Todas as lives estão ficando gravadas, né, no meu Instagram. Então, quem quiser assistir as lives que já foram, né, assistam, porque realmente está bem interessante. As trocas ficaram muito ricas, então vale a pena. E aí, no início de cada live, eu percorro rapidinho aqui, em poucos minutos, né, para que vocês tenham, né, uma noção do que foi já abordado para entender esse caminho que a gente está construindo aqui, tá bom? Então, a gente começou falando na primeira live do pós-romantismo, ou seja, né, esse momento que a gente vive hoje, onde se faz necessário, né, a desconstrução de alicerces, né, que são a base do amor romântico, que fizeram com que a gente fosse desenvolvendo relacionamentos que, se a gente olhar hoje a grande maioria dos relacionamentos, dependendo da perspectiva, a gente pode dizer que são, sim, tóxicos, né? Porque eles se baseiam num lugar, né, com várias premissas que vêm do amor romântico, que faz com que esses relacionamentos não sejam saudáveis, né? Esse lugar da posse, do controle, dos ciúmes, né? Do ideal de um amor que tem que ser exclusivo, que tem que ser único, né? Onde cada um tem que ser a prioridade do outro, onde cada um tem que ser aquele que vai fornecer tudo que o outro precisa para ser feliz. Então são várias premissas, né, que já tornam esse cenário propenso ao fracasso, mesmo que muitas pessoas terminem a vida casados, não significa, né, que de fato tiveram uma relação saudável e feliz, e a gente sabe disso. Então esse livro ele traz um questionamento sobre vários alicerces do amor romântico, para que a gente possa questionar e, a partir desse questionamento, cada um tentar encontrar uma forma de viver as relações de uma forma mais saudável, desconstruindo esses pilares do amor romântico, tá? Então a gente falou sobre pós-romantismo, falando, né, contextualizando esse lugar, né, o que é o amor romântico e o porquê que ele realmente foi muito danoso, né, para os relacionamentos, e por que a gente precisa rever como a gente enxerga, né, esse amor romântico. Depois eu falei sobre a escolha do objeto, ou seja, né, de que forma que a gente se apaixona pelo outro, compreendendo, né, que a base desse apaixonamento ela vem do nível inconsciente, ou seja, a escolha de objeto ela vem a partir de um lugar sintomático de ambas as pessoas envolvidas no apaixonamento. Então é um lugar de cura, sempre. Todo encontro, não só romântico, é sempre um lugar de uma possível cura nesse nível psíquico, tá? Então isso aqui também a gente trouxe na segunda live. Depois a gente falou sobre transferência, a gente falou sobre esse lugar de quando a gente se conecta com outro, muitas vezes um lugar de projeções, né? Onde eu projeto figuras conhecidas, familiares no outro, gerando muito conflito, gerando muita confusão, né? Muita falta de entendimento, porque eu começo a olhar para o outro como se ele fosse alguém que ele não é, e dessa forma eu transfiro afetos meus para essa pessoa que dizem respeito à minha relação com algo que é familiar, mas que é anterior àquela relação. E quando a gente tem um nível de consciência mais expandido, a gente consegue ter um filtro. Boa noite para quem está entrando. Eu estou fazendo aqui só um apanhado do que a gente trabalhou até agora, tá? Porque a gente já está indo para metade da leitura comentada desse livro, Relacionamentos, tá bom? E aí depois a gente fala sobre os problemas da intimidade, né? Ou seja, esse lugar da intimidade que muita gente romantiza, mas que a gente sabe o quão desafiador é. Primeiro, a gente se abrir a possibilidade de desenvolver intimidade com outra pessoa. Por quê? Porque entra no campo de
se tornar vulnerável, né, dentro dessa relação. E a maioria de nós é criado num ambiente familiar que muitas vezes acaba desenvolvendo um lugar, né, reativo em relação ao outro, né, uma dificuldade de aceitação, muitas vezes, né, do suporte do outro, um lugar de reatividade, enfim. Então, tem alguns desafios que na live onde a gente fala sobre problemas da intimidade, a gente trata isso. Depois veio os pontos fracos dos pontos fortes. Depois o parceiro como criança. Essa live é extremamente importante, né? Que é esse entendimento de que todos nós, por sermos humanos, temos lugares em nós que são extremamente infantilizados. Ei, Alice, seja bem-vinda. E então, assim, é sempre importante a gente olhar para esse lugar infantil que habita em todos nós e que logo, na nossa relação com o outro, vão se apresentar nessa dinâmica. Ah, você é muito infantil. Todos somos. A diferença é que alguns de nós têm consciência desse aspecto infantil e ao invés de se recusar, né, a olhar para isso, se propõe a trabalhar nisso, junto com o outro, que é a melhor forma da gente conseguir trabalhar essas questões infantis, que ainda não foram tão bem elaboradas e que podem ser elaboradas em terapia, em análise, porém, entretanto, todavia, os lugares mais ricos que a gente tem de elaboração de todos esses processos são as nossas relações, né? Então, a importância desse reconhecimento desses aspectos infantis em nós, dentro dessas relações amorosas também, é riquíssimo para essa relação. Então, né, nesse capítulo, nessa live, a gente falou sobre isso. Amar e ser amado, né? Foi a última live, né, onde a gente falou sobre esse lugar de que a gente, na verdade, nasce e o que a gente aprende, a priori, é a ser amado. Então, ser amado, teoricamente, é algo que todos nós sabemos. Muita gente fala, eu não sei ser amado. Questionável essa fala, tá? Mas a nossa grande dificuldade é amar o outro, né? Porque a gente, como bebê, como criança, o que a gente mais recebe, né, via de regra, mesmo que não seja às vezes dos cuidadores pai e mãe, né, que a gente sabe que tem histórias muito ruins nesse contexto, mas se a gente está vivo como adulto, é porque a gente recebeu amor em algum momento de alguém. Isso eu garanto para vocês, entendeu? Seja um outro cuidador, uma outra cuidadora, seja na escola, não importa, na creche, no próprio hospital, se eventualmente, né, o bebê ficou internado, existiu ali um lugar de amor, né, um lugar de acolhimento, né, onde a gente aprende a receber amor. Mas como aprender a não estar mais nessa posição central em relação a um outro que nos direciona amor, passando a sermos nós, esse outro, que direciona amor para alguém. E aí, nessa última live, a gente falou sobre isso, e que também é extremamente importante a gente olhar para isso, porque muitas vezes, dentro dessas relações românticas, esse é um grande ponto, né? De todos quererem estar na posição de ser amados, mas poucos conseguirem se colocar na posição de amar o outro, tá? Então, quem não assistiu as lives todas que já foram feitas até agora, assistam, né? Porque realmente elas estão bem especiais. E aí hoje a gente vai dar continuidade, tá? A gente vai falar hoje. O capítulo que está aqui, ele chama Ensinar e Aprender. Mas eu coloquei como título, né? Esse lugar. Será que a gente tem que aceitar o outro como ele é? Isso é muito importante, né? Então, assim, é uma pergunta que eu coloco dentro desse contexto de ensinar e aprender dentro das nossas relações amorosas, românticas. Então, para quem já está acompanhando essa série de lives, né, já sabe como funciona, eu vou lendo alguns trechos só, né, desse livro que a gente está trabalhando, que é esse daqui, cadê? Relacionamentos, e vou comentando. E sempre é muito rico, né? Quem quiser ir comentando coisas aqui, escrevendo, perguntando, quiser trazer relatos, insights, simplesmente se coloquem, tá? Podem colocar o que vocês sentirem. E aí eu vou lendo também os comentários. E a partir dos comentários é sempre muito rico, porque a partir dos comentários eu consigo abrir várias janelas que não estão aqui no livro, por exemplo, mas que estão relacionados ao tema e de forma prática na vida de vocês, tá? Então, o que vocês sentirem de trazer enquanto eu estiver lendo, tragam, enquanto eu estiver falando, tragam,
E aí eu vou ler aqui, vou fazer os comentários que eu senti que de alguma forma cabem, tá bom? E quem quiser trazer conhecimento também pode trazer. E quem quiser também, de alguma forma, dizer, eu não vejo dessa forma, eu penso diferente, todos os pensamentos aqui são bem-vindos, tá? Aqui não é um lugar de exatas, é um lugar de humanas. E sendo de humanas, não existe verdade absoluta. Aliás, se a gente pensar bem, nem exatas, né? Enfim, mas isso é um outro assunto. Vocês vão ver que de vez em quando eu abro umas abas assim aleatórias. Essa sou eu, tá? Quem tá acostumado já a acompanhar os meus conteúdos e os meus trabalhos, sabe que eu sou essa pessoa que de vez em quando abre umas abas fora do tema, mas que tem relação com o tema, mas que eventualmente eu abro e fecho, porque senão a gente não sai daqui hoje. E normalmente a live termina 9h15, tá? Via de regra a gente não tá passando de 9h15, então eu sempre tô conseguindo manter. Vamos lá, né? Vamos ver se eu consigo manter hoje também, porque senão, realmente, se deixar eu vou falando, porque é um assunto que eu amo, é um assunto que eu realmente, né, me sinto hoje especialista, né, no tema relacionamentos dentro da minha jornada de trabalho, enfim, de vida. Então, eu realmente, por ser apaixonada por isso, às vezes acabo falando bastante, mas via de regra estou conseguindo aqui controlar o tempo para encerrar às 9h15, certo? Então vamos começar agora, né? Passamos aí, demos uma geral em todos os capítulos que já foram percorridos e agora vamos entrar no ensinar e aprender, tá bom? Bom, deve haver poucas ideias menos românticas do que pensar que gostaríamos de ensinar o ser amado a ser uma pessoa melhor. Ainda assim, como veremos, colocar-se na posição de aprender e ensinar no amor é um dos princípios fundamentais dos relacionamentos maduros. Quando começamos a somar os incidentes, talvez sempre tenha havido em você muitas coisas que o seu parceiro, a sua parceira, parecem ávidos em mudar. Não é muito agradável, mas, novamente, ele não está sozinho. Se você observar a questão com franqueza, verá que também há muita coisa nele que você, idealmente, também gostaria que mudasse. Tudo isso parece muito errado. O impulso de alterar a pessoa que amamos parece ir contra todo o espírito do amor. Se amamos e somos amados, sem dúvida não deveríamos falar em mudanças. O amor não é a aceitação completa de um ser humano exatamente como ele é? A ideia de querer mudar o parceiro parece incoerente e perturbadora, porque, em termos coletivos, fomos profundamente influenciados por um aspecto específico da concepção romântica do amor. Ela afirma que a principal marca do amor é a capacidade de aceitar o outro em a sua totalidade, com o seu lado bom e o seu lado ruim. Em certo sentido, principalmente o seu lado ruim. Amar alguém é, de acordo com a filosofia romântica, simplesmente amar a pessoa como ela é, sem nenhum desejo de alterá-la. Devemos acolher a pessoa por inteiro, para sermos dignos do sentimento que dizemos ter. Agora, me falem honestamente, ou falem para vocês mesmos, né, honestamente nesse momento. É realista isso? Essa ideia de que eu preciso aceitar o outro como ele é, quando eu entro numa relação romântica? Porque o romantismo, né, dentro da base do romantismo, sim, né? É isso que é dito na base do amor romântico, que eu preciso aceitar o outro como ele é, né? É aquele lugar da tampa da panela, é a metade da laranja, ou seja, é tudo que eu preciso, tudo está ali. Aquela minha completude se encontra a partir do encontro com essa outra metade que é perfeita, que o encaixe é perfeito, que tudo é perfeito. É uma grande fantasia. É um lugar de uma fantasia, de um lugar extremamente infantil, né? Que acredita que o outro
vai ser exatamente o que eu preciso que seja. E a partir daí, tudo aquilo que me incomoda no outro, eu preciso negar esse incômodo. Se eu for para essa ideia, né, de que eu preciso aceitar o outro como ele é. E aí eu vou me tornando o quê? Permissiva, permissivo. Eu vou me colocando na posição de que, esse é o jeito dele mesmo, esse é o jeito dela mesmo. Não, ele é assim, ela é assim, mas eu amo. E se eu amo, eu preciso aprender a lidar com isso. Eu preciso aprender a suportar isso. Eu preciso conseguir respeitar que ele tem o direito de fazer como ele quer, do jeito que ele quer, ser como ele quer, do jeito que ele quer. E isso é muito complexo, porque não é tão simples eu identificar quais características de fato ali são, para mim, dentro dos meus valores, dentro daquilo que eu suporto nos meus limites de tolerância, o que de fato tudo bem o outro fazer ou ser. Ou não, eu ter um pouco de clareza, consciência e maturidade para compreender que assim como eu não me sinto ainda pronta, perfeita, eu não consigo dizer, nossa, eu sou ótima, não tenho nada mais para mudar. Se comigo eu tenho esse olhar de que eu e as minhas características ainda precisam ser trabalhadas e eventualmente algumas eu preciso trabalhar para que elas não se apresentem, por que eu teria que aceitar que o outro pode ter uma característica que me incomoda, mas que, ok, eu amo inteiro. Não tem nada ali para mudar. É uma grande fantasia. A verdade é que nós estamos com o outro, nós encontramos com esse outro, com essa outra, para que justamente a partir de um vínculo de amor, que devidamente construído na base do respeito, da confiança e do diálogo, eu possa sim mostrar para o outro que existem, por exemplo, algumas posturas dele que, diante da minha perspectiva, são inadequadas, são inapropriadas, são nocivas. E a partir da compreensão do outro sobre o que ele acredita que é ok, o que ele talvez olhe e fala, você tem razão, é algo que outras pessoas já me disseram que não é agradável, então talvez seja o momento de eu olhar para isso. Ou esse outro também tem a opção de olhar e falar, cara, esse sou eu. Ou você aceita, ou você aceita. E aí vai da escolha de cada um. Seja essa escolha consciente ou inconsciente. Que via de regra é inconsciente. Eu aceitar estar numa relação com uma pessoa que tem uma característica que me incomoda muito, mas muito mesmo, às vezes numa base ética. Aí eu tenho que me questionar. Que parte minha, provavelmente inconsciente, está buscando uma repetição de padrão de algo que é familiar, mas que não é saudável. E que talvez por isso eu estou me mantendo ali. Agora, quando eu já tenho um nível de consciência mais ampliado e essas coisas chegam, via de regra, uma pessoa madura, consciente, ela vai nomear para o outro. E se o outro for maduro e consciente, ele vai se propor a olhar para aquilo. Ele não vai rejeitar a possibilidade de precisar trabalhar aquilo nele. Ou seja, é um lugar de ensinar e aprender o tempo inteiro. E é importante que seja. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito para mim. Ninguém é perfeito para vocês. Ninguém. Todos nós somos produtos inacabados. Em qualquer contexto. Até o último dia das nossas vidas. Todos nós estamos buscando transformação. Todos nós. E o contato com o outro, nesse lugar do desenvolvimento do vínculo, nesse lugar da intimidade, nesse lugar da rotina, principalmente, é um lugar riquíssimo para que duas pessoas consigam uma
ensinar a outra algo novo, apontando qualidades, enfim, mas também lugares que são desconfortáveis. Mas o que acontece via de regra, que isso não consegue evoluir, né, para um diálogo construtivo, é a forma como a gente muitas vezes aponta para o outro esses lugares. Porque por conta da falta da nossa consciência, a gente projeta também muita coisa. Então tem muita coisa que eu exijo do outro como se fosse uma melhoria, que não é. Que não é algo que realmente precisasse incomodar tanto. Mas que às vezes aquilo me incomoda muito, ou porque tem uma parte minha que também é daquele jeito, mas que está reprimido, ou porque talvez aquela característica daquela pessoa me lembre uma pessoa da minha infância, pai, mãe, enfim, alguém, e me leva para esses afetos ruins em relação àquela característica. Mas que se eu não tenho consciência de que isso está sendo uma projeção, que a gente já falou em 2 capítulos anteriores, aí nasce uma briga por conta de um lugar que na verdade é só projeção. Não é que de fato o outro é extremamente irritante naquilo. Talvez não seja. Talvez eu só esteja amplificando aquele desconforto porque aquela mania da pessoa ou aquela ação da pessoa me lembrou, né? Despertou em mim afetos, entre aspas, negativos, que vêm de experiências familiares da minha infância, adolescência. Entende como é complexo? Mas, via de regra, estamos sempre ensinando e aprendendo nessas relações. E é assim que a gente precisa enxergar o outro. E nós mesmos, sempre como professores e aprendizes. Eternamente. Inclusive dentro das relações românticas. E quando a gente assume essa postura, a capacidade, a possibilidade de uma construção saudável de diálogo é extremamente rica, certo? Então vamos continuar na leitura aqui, que provavelmente eu já falei um monte de coisa que eu vou falar que o livro traz, né? Porque faz parte desse contexto. Mas eu achei importante já trazer essa construção aqui, que é o mais importante, para que vocês olhem, tá? Então sempre, eu diante do outro, eu sempre sou, ao mesmo tempo, professora, mas também aprendiz. E dessa forma, nessa posição humilde, é que há a possibilidade de uma transformação a dois, que é algo extremamente bonito de acompanhar quando eu trabalho com casais. E ela é possível, nas histórias que a gente julga que são as menos possíveis. Certo? Em certos momentos do amor, boa noite para todo mundo que foi entrando, tá? Quem quiser comentar, escrever, perguntar, pode colocar que eu vou lendo aqui. Em certos momentos do amor, é muito intenso e comovente sermos amados por algo em nós que terceiros condenaram ou não entenderam. Parece a suprema prova de amor que o nosso lado mais complicado desperte interesse, caridade e até desejo. Que maravilhoso, portanto, quando a pessoa amada parece tratar certos defeitos nossos com generosidade. Essa parte é muito interessante, né? Porque ele traz aqui esse lugar também perigoso de você dizer que você aceita o outro como é, porque você vai dando permissão para esse outro continuar sendo uma pessoa muitas vezes realmente ruim, não só para você, mas talvez para os seus filhos, para a sociedade, para a família, para os amigos, para o trabalho. Você vai deixando de ajudá-lo a perceber que você reconhece ali um lugar de, entre aspas, sombra, e que ele precisava olhar para o bem dele, mas também para o bem do ambiente. E aí a gente vai passando a mão na cabeça. Então aqui ele traz alguns exemplos, né? Mas eu achei que o mais interessante, que eu vejo acontecer bastante, é, por exemplo, ele coloca aqui, quando estamos de ressaca,
não diz que foi tudo culpa nossa por ter bebido demais. Em vez disso, massageia nossa nuca, nos traz chá e fecha as cortinas. Então, isso acaba se tornando um lugar muito problemático nessas relações, onde eu me coloco na posição de que eu preciso amar o outro incondicionalmente. Onde eu entendo que o amor, que é essa base do amor romântico, diz, né, que o amor é aquele que tudo aceita, né? Que no amor o outro é perfeito para mim. Que no amor eu só posso amar o outro integralmente em tudo o que ele faz e o que ele é. Entende o quão perigoso é? Você está se relacionando com uma pessoa que você diz amar, essa pessoa se embriaga, por exemplo, e acontece, tá? Vocês vão me ouvir, eu tenho certeza que sabem que acontece, né? Essa pessoa vai e causa um acidente no trânsito, né? Porque vocês foram para um churrasco da família, a pessoa se embriagou e pegou a estrada bêbado. E aí causou um acidente onde pessoas em outros carros se feriram e muitas vezes morrem, inclusive. E existem casais onde o outro vai dizer, não, mas a culpa não foi sua. A outra pessoa que também não estava prestando atenção. A culpa não foi sua, que você encheu a cara e foi dirigir. E isso acontece. A culpa não foi sua, que você espancou o seu filho depois de ter bebido. E isso acontece. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa premissa desse amor romântico, de achar que a gente tem que amar o outro exatamente como ele é. Que está errado eu querer ajudar o outro, a outra, a ser uma pessoa melhor, a ser um ser humano melhor, para ele e para os outros. A relação é para isso. Eu sempre falo aqui, sempre repito, todo relacionamento é um lugar de cura. Ou seja, é um lugar de ensinar e aprender. É um lugar de educação. Ah, mas eu não tenho que ensinar marmanjo. Não é sobre isso. Não comprem essas narrativas. Mas eu não sou mãe dele para ensinar ele isso. Gente, vamos parar de ser mesquinho, né? Essas falas, elas são construções sociais de uma base muito mesquinha, de ignorar que se eu tô com outro nessa relação desse amor, é porque eu quero que esse outro possa ter uma qualidade de vida melhor, que esse outro possa ter uma relação com ele mesmo melhor, que esse outro possa ter uma relação com o ambiente melhor, que esse outro me ajude também a me sentir melhor no mundo. Mas esse outro não sabe como fazer isso tudo sozinho. E ele vem de uma base familiar, que tinha uma cultura familiar, que ensinou alguns valores e posturas e condutas e padrões e crenças que não permitiram que talvez ele possa fazer algo que seja melhor. E aí quando tem um encontro com esse outro da sua cultura, da sua base de crenças, padrões, talvez você tenha algo que você percebeu na sua história que sim, talvez possa funcionar para ele também em substituição a algo que ele traz. E aí, dependendo de como você traz isso para o outro, principalmente a partir das suas ações, mais do que da sua fala, talvez esse outro tenha interesse em também aprender a ser daquele jeito, a pensar daquele jeito, a fazer daquele jeito. Ou você pode ser a pessoa que vai estar ali falando para o outro, ó, porque, né, homens, por exemplo, né, via de regra, tá? Homens costumam não se cuidar. Eles não têm uma cultura de autocuidado, os homens. Isso está começando agora. Então, sim, é natural que a maioria dos casais heteronormativos, as mulheres tenham que ter essa postura de falar para o cara ir para o médico, entendeu? De ficar enchendo o saco para o cara ir se cuidar, para o cara, né, cuidar da unha que está com micose. É muito natural isso. Por quê? Porque a gente vem de gerações onde esses homens não tinham que fazer nada.
né? Tipo, a mãe fazia tudo por eles, depois a esposa, né? Enfim, eles ficaram acostumados nesse lugar de não terem que se preocupar com isso. Eles só tinham que trazer o dinheiro. Eles tinham uma posição ali, né? Assim, esse lugar das atribuições baseadas em gênero na nossa sociedade, né? Eles tinham esse lugar de eu só tenho que prover e proteger materialmente. Porque a proteção afetiva da família, via de regra, quase sempre vinha do lado da mulher. Então, o homem ele tinha essa preocupação, ele não tinha preocupação em se cuidar. Cuidar do corpo, né? Não tinha. Então, é um lugar que a gente tem que ensinar. Assim como as mulheres, eu vejo hoje, eu sempre falo bastante desse recorte heteronormativo, porque é o que eu mais conheço, tá? Então, a mulher, por exemplo, ela não tinha, né? As mulheres, faz pouquíssimo tempo que as mulheres têm acesso a dinheiro. Então, a grande maioria das mulheres não tem habilidade para lidar com dinheiro. Então, é natural que o homem, eventualmente, seja esse que vai ensinar. E tá tudo bem. Não tem nenhum demérito, não tem nenhum problema. Não tem nenhum lugar para ser criticado no sentido de, ai, né, você tá, né, você é uma criança, eu tenho que cuidar, eu tenho que ensinar, eu tenho que falar, tem. Quando vem filhos, então, né, a grande maioria das minhas pacientes que se tornam mães é uma grande reclamação, mas eu tenho que falar tudo para ele? Tem, tem, vai chegar uma hora que ele vai fazer por si só. Porque é um aprendizado para ele. Os homens das gerações anteriores nunca tiveram que trocar fralda, que se preocupar em colocar na logística do dia buscar os filhos na escola. Isso é relativamente novo. Essas novas atribuições, isso é maravilhoso, mas dá trabalho, é uma mudança cultural que a gente está vivendo. Então é muito importante a gente estar nessa posição de professor e aprendiz nessas relações românticas. E sair dessa posição mesquinha de, eu não tenho que explicar tudo. Porque se você não ensina, o outro não aprende, se o outro não aprende, você continua fazendo sempre sozinha ou sozinho as mesmas coisas que você reclama que não aguenta mais fazer sozinho, sozinha. Ou muitas vezes é uma característica do outro que te irrita muito, e aí você pega e fala: não, nem vou falar, não vou falar porque não vai mudar. E aí parece, muitas vezes, que pessoas que agem dessa forma, dizendo que não vão falar porque não vai mudar, às vezes dá uma sensação de um desejo inconsciente de que aquela dinâmica não mude. De que aquela pessoa continue sim fazendo aquilo que me irrita, porque aquilo gera um conflito dentro da relação que de alguma forma repete conflitos que eu conheço inconscientemente da minha estrutura familiar, do ambiente onde eu vivia na infância. Sim, nós fazemos isso inconscientemente. Então, ambientes onde tem um monte de coisas que estão ali desconfortáveis que o outro está fazendo, e eu digo, não, mas ele é assim mesmo, eu amo desse jeito, só que estão sempre em conflito. Então, muitas vezes, ficar alienado ou alienada a essas características do outro que nos incomodam é uma maneira inconsciente de fazer com que o ambiente permaneça conflituoso, porque dessa forma é um ambiente que eu conheço inconscientemente. E de certa forma é confortável para mim, mesmo que na prática não seja confortável. Então, esse é um lugar que eu estou trazendo aqui para vocês, que talvez quem não faz terapia ou nunca teve acesso a isso tenha um pouco de dificuldade de entender, porque não é algo linear, não é algo cartesiano, porque a nossa mente é esse lugar que não tem nada de linear. Nós temos essas loucurinhas, essas coisas que a gente deixa acontecer, que fazem mal para a gente, mas que a gente permite para que algum padrão seja repetido. E aí a única forma da gente sair desses lugares é fazendo um trabalho de tomada de consciência para poder olhar e falar, opa, peraí, eu estou permitindo que isso aconteça, eu estou deixando de dizer para o outro que aquilo me incomoda, porque na verdade
isso que está acontecendo, esses conflitos, esse ambiente conflituoso, é algo que eu conheço, que eu quero repetir, mas eu não quero repetir. Então, como que eu saio desse lugar? Como que eu mudo essa dinâmica? Eu mudo essa dinâmica falando para o outro que não está legal, que eu não gostaria mais que ele agisse daquela maneira, porque não me faz bem. E aí a questão é como que eu comunico? Esse é o ponto que eu já trouxe um pouco atrás, né? Muitas vezes a gente também até nomeia o que não está bom. A gente até se coloca nessa posição e nessa clareza, nessa consciência que vai contra o amor romântico, de que não, eu não tenho que aceitar o outro do jeito que ele é. De jeito nenhum. E o outro também não tem que me aceitar como eu sou. Mas como que eu faço para comunicar para o outro ou para outra pessoa que aquilo não está legal? Como que eu faço para primeiro identificar se aquele lugar que eu estou reclamando e que eu quero reclamar não é só um lugar de uma projeção, onde na verdade o que a pessoa faz nem é nada tão grandioso, mas que está me irritando porque me lembra alguma situação com outra pessoa e que eu estou projetando ali. E aí, a partir dessa identificação do porquê que aquilo está me incomodando, e se de fato é sobre aquela pessoa, aquele parceiro, aquela parceira, como que eu comunico isso para que esse parceiro e parceira consiga ser receptivo, receptiva àquilo que eu estou comunicando. Esse é um outro lugar. E que geralmente é fundamental a gente saber como fazer isso para que esse jogo mude, para que de fato possamos criar uma dinâmica de aprender, né, ensinar e aprender realmente saudável e efetiva, que produz realmente mudanças. Mas eu vou continuar lendo aqui, porque depois eu falo dessa parte da comunicação, porque ela é extremamente importante. Como eu faço para comunicar isso para o outro, diminuindo a chance desse outro armar um sistema de mecanismo psíquico de defesa e reagir de forma agressiva, muitas vezes, àquela minha colocação, aquele meu pedido. Como que eu faço um pedido de tal forma que talvez esse outro consiga receber de forma amorosa? Existem caminhos. E é fundamental a gente saber disso. Mas eu vou entrar nisso depois, tá? Deixa eu só ver o horário. Ainda temos tempo. A partir de momentos como esses, desenvolve-se em torno do amor uma convicção extremamente infeliz, a ideia de que amar alguém significa sempre aceitar o outro em todas as áreas, e que, invariavelmente, ser amado significa que ele endossa tudo o que somos e fazemos. De acordo com essa ideologia, qualquer desejo de mudança deve provocar aborrecimento, irritação e profunda resistência. Isso parece provar que não pode ser amor, que algo deu errado, que deveríamos terminar. Mas temos à nossa disposição outra filosofia do amor, mais viável e madura, que vem dos gregos antigos. Ela afirma que o amor, em primeiro lugar, é a admiração do lado bom, da perfeição do outro ser humano. Então, o que fazer com os pontos fracos, os problemas, os aspectos não tão legais dessa pessoa? O romantismo nos diz para aceitá-los e até gostar deles, todos eles. Podemos aceitar e gostar de alguns. Nenhum relacionamento é capaz de decolar se nós não conseguirmos isso. Mas a certa altura chegaremos ao nosso limite. Achar que temos que amar uma pessoa por tudo que ela é, sob pena de nos vermos como pessoas más, é pedir o impossível. Como alguém que nos conhece bem poderia não querer mudar nada em nós? Como isso seria possível?
Não é verdade que nós mesmos aspiramos à mudança e ao aperfeiçoamento de nós mesmos? Então, por que condenar os outros por quererem o que, no fundo, nós também queremos? Isso eu falei lá atrás. O quanto é incoerente essa postura, né? De não querer ajudar o outro a se entender melhor, a se conhecer melhor, sendo que isso é algo que a gente faz por nós mesmos, o tempo inteiro. Então é muito importante também a gente perceber a incoerência desse lugar do amor romântico, de dizer que eu tenho que aceitar o outro exatamente como ele é, sem querer mudar nada. Não faz o menor sentido. Nesse ponto, a visão grega do amor se volta a uma noção que precisamos desesperadamente reabilitar: a educação. Segundo os gregos, como seres imperfeitos que somos, parte do aprofundamento do amor é querer ensinar e aprender. As duas pessoas devem ver o relacionamento como uma oportunidade constante de se aprimorar e ser aprimorado. Quando os amantes mostram um ao outro verdades desconfortáveis, não estão desistindo do amor. Pelo contrário, estão tentando fazer algo que tem tudo a ver com amor. Tornar o parceiro mais amável. Essa parte aqui desse capítulo eu acho ela muito bonita, né? Então, qual é o objetivo do amor? Um dos objetivos do amor, né, de uma relação amorosa, é tornar o outro mais amável. E quando eu falo isso, né, eu estendo isso para todas as nossas relações, que é algo que eu sempre trago para vocês. Que aqui a gente está trabalhando num livro, que é esse livro aqui, que ele é focado no amor romântico. Mas quase tudo desse livro se aplica a todas as nossas relações. Então, quando eu tenho uma relação de amor com qualquer pessoa, um dos objetivos da construção dessa relação é tornar o outro e nós mesmos mais amáveis. E como eu faço isso? Sem que eu perceba e pontue aquilo que não é amável no outro. Porque todos nós temos características que não são amáveis. Eu já trouxe aqui em outras lives que eu era, dentro das minhas relações românticas, eu era extremamente birrenta. Sabe aquela coisa que até esses dias um paciente meu me trouxe, eu fiquei rindo por dentro, que eu falei, nossa, coitado, porque eu sei muito bem o que outros parceiros meus sofreram com isso. Né? Ele falando da parceira dele, que eles brigam e ela fecha a cara, e ele quer conversar. Ele fala, não, mas vamos conversar, eu quero entender o que você está sentindo. Ela faz bico e fecha a cara e vai embora. E deixa ele enlouquecido, sem saber, né, qual que vai ser a ação dela, se ela vai sair de casa, se ela vai pedir divórcio, e ela faz isso. Que é uma forma, né, que ela desenvolveu um padrão, né, provavelmente que ela trouxe da infância, enfim, das referências dela, e que ela continua fazendo isso na relação amorosa. Então ele tenta pontuar, mas ela se fecha, ela não quer ouvir. Mas ele continua ali. E aí de vez em quando ela cede, de vez em quando ela olha e fala, tá, vamos conversar. Então esse lugar é um lugar onde ele está tentando fazer com que ela seja mais amável. E não é só para ele. É para todo mundo e para ela mesma. Porque quando a gente vai percebendo que a gente vai deixando de ter essas características que nos tornam menos amáveis, no sentido de que são características que fazem mal para os outros e logo fazem mal para a gente porque afastam os outros de nós. Então, quando a gente consegue transformar isso, então hoje, quando eu me vejo muitas vezes frustrada e não tenho essa postura birrenta, é o momento onde eu me amo mais e onde eu amo aqueles todos que um dia me mostraram que essa característica era uma característica nociva. Era uma característica que eu tinha que fazia com que o outro sofresse. Porque o outro ficava desesperado, sem saber o que fazer, como me ajudar ou o que esperar de mim.
depois de uma briga. Então, que bom que nenhum dos meus parceiros aceitou isso em mim. Todos me pontuavam isso. Mas eu levei algum tempo para poder amadurecer e mudar isso. Eu tenho esse padrão de silêncio que desenvolvi do meu pai desde a infância. Tenho muita dificuldade de mudar isso. E é bem desafiador, tá? Assim como eu tô aqui trazendo para vocês, né, o meu exemplo, né, de ter passado por isso, é muito desafiador. E aí algumas coisas, né, que no meu processo em relação a essa questão em si, que eu elaborei, foi que eu fazia isso também, porque de fato, né, na minha infância, eu não tinha, né, assim, a atenção que talvez eu precisasse, né? E aí a forma de eu conseguir essa atenção era fazer birra. E aí eu via que funcionava, de alguma maneira as pessoas me davam atenção, nem que fosse para me dar uns tapas, né? Mas assim, de alguma forma eu recebia atenção. Então, talvez, né, e isso é uma das possibilidades, né, sempre esse lugar do autoconhecimento, a gente abre hipóteses sobre o que aconteceu que pode ter gerado tal coisa. Mas podem ser muitas outras coisas, né? Mas a gente precisa de uma hipótese que nos ajude a lidar com os afetos, né? E que nos ajude a entender, ok, talvez seja isso, então entenda que hoje não, hoje você tem pessoas que te acolhem. Hoje você tem pessoas que na hora que você está ali sofrendo, elas realmente querem saber como você está, né? Hoje você está ali, você tem outras pessoas para contar e você sabe hoje, como adulta, nomear o que você sente. E talvez quando a gente é criança, muitas vezes a birra vem de um lugar de frustração e uma incapacidade de elaboração do porquê eu estou me sentindo frustrada. Porque na verdade a criança não consegue nem dizer que está frustrada. Ela não identifica isso. E aí, se você está num ambiente de adultos, e que a grande maioria das pessoas cresceram em ambientes assim, porque era assim, né? Os nossos pais, os nossos avós, enfim, eles não tinham o letramento emocional, afetivo emocional que a gente tem hoje. Eles não tiveram isso. Então, eles mesmos não sabiam nomear as emoções deles, quiçá as nossas, né? Então, uma criança frustrada era frescura. Até porque muitas vezes as famílias tinham muitos filhos, né? Eram famílias maiores, então assim, era muito difícil também. E as mães normalmente eram muito sobrecarregadas. Então imagina, uma mulher sobrecarregada com muitos filhos, sem letramento afetivo emocional. O que ela vai fazer, né? Sendo que tem um chorando aqui, o outro pedindo ali, o outro não sei o quê. Cara, começou a chorar, fazer birra, não sei o quê. Não vou atender. Para de frescura. A grande maioria era assim. E aí, o que a gente aprende a partir de um ambiente assim? A gente aprende a continuar fazendo isso até que alguém coloque a gente no colo. Até que alguém olhe pra gente e fale, me fala o que você está sentindo. Eu quero te ajudar a entender o que você está sentindo. Eu quero sentir, né, junto com você, que a gente sabe que é impossível, mas, né, uma forma de dizer que a pessoa de fato está ali presente para você. Está disponível para você naquele momento que você está vivendo aquilo. E aos poucos, com uma pessoa ou outra, você ir criando um vínculo onde você confia que aquela pessoa não vai menosprezar o que você sente, não vai ridicularizar o que você sente. Só que para que você consiga fazer esse exercício, você precisa conseguir desenvolver esse lugar de vínculo, de confiança com alguém. Muitas vezes, para muitas pessoas e para muitos pacientes meus, né, que já me nomearam isso, o primeiro vínculo que eles conseguiram fazer isso foi comigo, por exemplo. Então, muitas vezes, o primeiro vínculo que uma pessoa tem, onde ela consegue confiar de fato em alguém e saber que vai ser legitimada e poder, inclusive, fazer birra, porque eu tenho pacientes que fazem birra, é muitas vezes o consultório terapêutico psicanalítico. E é uma das partes muito bonitas desse trabalho. Né? E aí, depois que conseguiu construir nesse ambiente, muitas vezes essa pessoa começa a se abrir para construir isso fora do trabalho terapêutico, com outras pessoas, que vão ser poucas para todo mundo. São poucas pessoas que a gente de fato se conecta nesse lugar.
onde a gente consegue, de fato, se tornar vulnerável, sabendo que vai ser acolhida e que não vai precisar fazer bico, não vai fazer birra e não vai precisar silenciar. Porque são pessoas que legitimam, são pessoas que também têm paciência, muitas vezes, para esperar o nosso tempo de fala. Porque às vezes a gente tem esse desejo, né, de ficar um pouco quieta para depois falar. E tem pessoas que não respeitam isso. Elas querem que você fale a qualquer custo, mesmo você falando, não, agora eu preciso ficar quieta, mas depois eu falo. Então eu estou trazendo essa fala aqui para você, para que você olhe dentro do seu contexto, da sua história, né, se algo do que eu trouxe aqui faz sentido para você, para que você possa elaborar. Mas o mais importante é conseguir construir alguma relação, pelo menos, com alguém que você sinta que está presente para você e que você sinta que vai te colocar no colo, simbolicamente falando. E eu encontrei essas pessoas. E foi a partir dessas conexões que eu fui percebendo que eu não precisava mais ir para esse lugar. Que eu não precisava mais fazer birra. Que eu já tinha capacidade, né, de, como adulta, nomear o que eu estava sentindo. Ou pedir, muitas vezes, um tempo para que eu pudesse elaborar. Mas sempre voltando para poder expressar o que eu sentia, o que eu sentia. E sempre encontrando acolhimento. E onde eu não encontro esse acolhimento hoje, eu não permaneço. Então você também vai entendendo que aquele ambiente é um ambiente que repete um padrão de não acolhimento. Um padrão de deslegitimar o que você sente. Um padrão onde você não sente que você tem voz e talvez você vá para o silêncio. E aí é a forma de você reconhecer que ali não é um lugar bom para você ficar. Então aqui foi uma grande aba que eu abri, né? Mas que foi muito importante você trazer, porque esse é um tema extremamente relevante nesse contexto. Então precisamos nomear, precisamos ensinar o outro sobre as características dele e precisamos aprender com o outro sobre as nossas. E isso possibilita essa criação de vínculo, essa criação desse fluxo de afeto onde eu me sinto segura, onde eu confio. E a partir daí eu cresço, eu amadureço, eu me transformo. Eu me torno mais amável para mim e para o outro e ajudo com que o outro também se torne mais amável para ele e para o outro. E é sobre isso o amor. É sobre isso a construção dessas relações. Certo? Então, continuando. Deixa eu ver onde que eu parei. Infelizmente, sob a influência da ideologia romântica, muitas pessoas acabam se tornando professores terríveis e alunos igualmente péssimos. Isso acontece porque não aceitamos que seja correto, para não dizer nobre, ter coisas que queremos ensinar e áreas em que talvez precisemos aprender. Nós nos rebelamos contra a própria ideia de que a pessoa amada tem algo a nos ensinar, o que nos permitiria ouvir as críticas como lições sensatas e uma tentativa carinhosa de reformular os aspectos mais problemáticos da nossa personalidade. Então, aqui falando desse lugar que muitas vezes o outro na tentativa de nos ajudar e a gente na posição reativa, a gente acaba perdendo a chance de aprender, né? E isso replica no sistema de educação que a gente vive de uma forma geral, né? É sempre a gente vem no outro, quando ele se coloca na posição, né, desse suposto saber, a gente vai numa posição de quem é você para me dizer o que fazer? Que é uma posição extremamente infantilizada, mas infantilizada no sentido de alguém que veio de algum ambiente, provavelmente, que tinha essa dinâmica reativa diante das críticas e que a gente acaba levando para as nossas relações, todas elas, não só as românticas, né? E isso impacta na possibilidade desse circuito de ensinar e aprender dentro do relacionamento, fazendo com que a gente perca muito dessa experiência que poderia ser extremamente transformadora.
sob condições assustadoras e apavorantes da sala de aula, dos relacionamentos, a oportunidade de uma lição ponderada se transforma numa série de insultos e gritos desdenhosos que serão recebidos com fúria e revolta pelo corpo discente. Não usamos nenhuma das técnicas que tomamos o cuidado de empregar quando precisamos ensinar algo a uma criança ou a um colega. Ter um tato extraordinário, fazer 10 elogios para cada observação negativa, reservar bastante tempo. Na sala de aula do amor, somos os piores professores. Ainda assim, deveríamos parar de julgar de forma tão dura essas tentativas canhestras de instrução. Em vez de entender cada lição como um ataque a todo o nosso ser, como um sinal de que estamos prestes a ser abandonados ou humilhados, deveríamos vê-la como realmente é, uma indicação, ainda que falha, de que alguém pode se importar com a gente, mesmo que ainda não consiga transmiti-la com perfeição. Nossos amigos são menos críticos, não porque sejam mais legais, mas porque não precisam se dar ao trabalho. Eles vão embora depois de algumas horas e se despedem de nós no restaurante. Nunca deveríamos ter vergonha de ensinar ou de precisar ensinar. O único erro é rejeitar a oportunidade de aprender quando ela se oferece, mesmo que seja desajeitada. O amor deve ser uma tentativa acolhedora de duas pessoas para atingir todo o seu potencial. Nunca apenas um local onde buscar endosso a todos os nossos defeitos. Então, é sobre isso, né? É sobre a gente compreender esse espaço, né, dessas relações amorosas, dessas relações românticas, como esse lugar de aprendizado. A escola do amor, né? Que existem aí dentro dessa escola vários tipos de relação. E a forma como a gente desenvolve esses vínculos de amor, elas acabam se diferenciando por conta de como a nossa sociedade foi separando muito o que significa as relações de amizade, o que significa as relações, né, românticas, o que significa as relações com a família, o que significa as relações no trabalho. Então eu sinto que tudo isso foi sendo separado de tal forma que nos alienou do amor, que diz respeito a todas essas relações da mesma maneira. A grande verdade é essa, e que é fundamentado nessa ideia de aprendizado, onde toda relação de amor que eu construo em qualquer um desses núcleos de relações, não só a romântica, é um lugar de ensinar e aprender. E por que a gente diferencia como a gente desenvolve isso com o nosso parceiro, nossa parceira romântico e com os nossos amigos? Será que é só porque, né, com os amigos em algum momento eu vou embora? E o parceiro romântico, a parceira romântica, não? Nesse livro ele traz isso, mas eu acho que aqui esse livro também, né, quem escreveu, se alienou do fato de que muitas relações românticas, amorosas, não são pessoas que moram junto. São pessoas que se encontram, às vezes, só no final de semana. Que tem ali um compromisso, mas que só se encontram no final de semana. Então, por que mesmo eu me encontrando, às vezes, até menos com essas pessoas do que com as pessoas que eu trabalho, por que a abertura que eu dou para que as pessoas falem sobre os meus, entre aspas, defeitos ou características, né, menos amáveis socialmente, enfim, por que com os amigos eu dou mais abertura para que eles me falem sobre isso e sou mais receptiva, e com aquele parceiro, aquela parceira, eu sou reativa? Porque de alguma forma foi construído
um lugar diferente de como do que eu tenho que ter de expectativa sobre essas relações. Então, talvez o cerne aqui do porquê que nas relações, né, dentro desse amor romântico, é tão mais difícil a gente entrar nessa posição de ensinar e aprender, talvez seja justamente pela posição que o amor romântico coloca essas relações, que é esse lugar central na vida do indivíduo que diz que aquele outro que eu escolho tem que me dar absolutamente tudo o que eu quero, o que eu preciso, e inclusive tem que suprir tudo aquilo que eu espero dele ou dela. Então eu preciso aceitar não aceitando todas as características desse indivíduo. Agora, quando é meu amigo e minha amiga, não. Meu amigo e minha amiga é também um lugar de amor, mas aqui não, aqui eu não tenho que aceitar a pessoa do jeito que ela é. E a pessoa não tem que aceitar do jeito que eu sou. Por que existe essa diferença? Qual é a lógica? Vocês conseguem perceber a incoerência do que construíram e venderam pra gente e a gente comprou? E todas as famílias vêm repetindo e todos os casais vêm repetindo há tanto tempo. Então aqui o objetivo é justamente a gente questionar essa repetição desse padrão e a gente compreender que a gente, em todas as nossas relações, a gente tem o que ensinar e o que aprender. Em todas as nossas relações. E aí, para a gente ir fechando, né, deu 9 horas, só trazer o que eu trouxe lá atrás, falando para vocês sobre a questão do diálogo, né, que eu, dentro desse contexto, né, de eu ter a consciência de que existem coisas em mim que o outro vai me ajudar a tornar, né, melhor, e vice-versa, eu também tenho a possibilidade, a capacidade, né, de ajudar o outro também a se tornar uma pessoa melhor para ele, para o mundo, enfim, para a relação. Como que eu faço isso quando é tão desafiador conseguir construir um diálogo saudável? Como que eu faço isso se é tão difícil para as pessoas ouvirem sobre aquilo que diz respeito a lugares nessas pessoas que são lugares que precisam ser transformados? E que provavelmente outras pessoas já disseram para essas pessoas e que provavelmente em algum nível essas pessoas já têm consciência de que elas precisam trabalhar aquilo. Mas por que é tão difícil a gente conseguir abrir um espaço para que o outro nos escute, entendendo que vem a nossa fala vem de um lugar de amor? Primeira coisa é a gente se questionar se de fato a nossa fala está vindo de um lugar de amor. Sim, porque às vezes eu vou falar para o outro porque de fato eu sinto que a pessoa precisa mudar aquilo para que a vida dela, né, se torne um pouco mais fácil, né, e as relações dela com todas as pessoas, não só comigo, se tornem mais saudável. Outra coisa é quando existe um desejo meu de que essa pessoa mude algo que talvez não seja um problema de fato, mas que eu preciso que ela mude para que ela se encaixe num ideal que eu criei dessa pessoa e que, na minha fantasia, ela precisa cumprir aquele ideal. Mas que não é algo, aquilo que eu estou pedindo para ela mudar, não é algo que realmente atrapalha a vida dessa pessoa ou as relações dela com outras pessoas. Seria só algo que seria bom que ela mudasse para mim. Ou seja, que não tem de fato nada a ver com ela. Então essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer, tentando, né, ser honesto com a gente mesmo. Se eu percebo que sim, é algo que faria com que para mim, né, para a relação ali, só as duas pessoas, fosse algo que fosse melhorar a relação, eu preciso nomear com honestidade para o outro. Olha, tem essa sua característica,
que faz com que eu acesse, né, uma questão minha com meu pai, com a minha mãe, não sei o quê, de uma coisa que aconteceu. E toda vez que você age dessa forma, me lembra desse lugar que me gera desconforto, que às vezes me dá crise de ansiedade. Então, será que você consegue mudar um pouco isso para que eu não entre nesse looping? Porque por enquanto eu não consigo, diante das suas falas, diante dessa sua postura, eu não consigo não entrar nesses loopings. Não é culpa sua, mas quando você faz, me leva para esses lugares. E aí a minha forma de reagir é muito ruim e acaba afetando a nossa relação. Será que você consegue prestar atenção nisso e tentar fazer de uma forma diferente para poder me ajudar a não entrar, pelo menos enquanto eu ainda estou me fortalecendo emocionalmente para conseguir, talvez em algum momento, escutar e não ligar? Isso é uma coisa. É algo que diz respeito, sim, a alguma coisa que eu gostaria que o outro mudasse por mim, para que eu não tenha que acessar algumas coisas que eu não consigo ainda e que eu preciso da ajuda do outro. E que talvez seja possível para o outro mudar a forma de dizer, tomar cuidado, não falar de coisas que sabe que vai despertar algo em mim, que são coisas que não são necessárias de serem ditas. Então aí é um pedido meu sobre mim na relação. Não é algo de fato onde eu estou preocupada com o outro. Não é algo de fato que diz respeito a uma crítica minha sobre algo que o outro tem de característica que realmente é ruim. E a outra conversa é um outro lugar que é uma característica do outro, por exemplo, que eventualmente, por exemplo, vulnerabilidade, exatamente. A gente conseguir entrar nesse lugar de vulnerabilidade, de nos identificarmos nesse lugar humano, né? Reconhecer em nós esse lugar de, cara, assim, o que a pessoa tá fazendo tá me deixando, né, assim, desconfortável, e eu preciso nomear isso pro outro, dizendo que é sobre mim. É sobre um buraco que abre em mim, não é sobre um buraco que ele abre em mim. E isso é se tornar vulnerável. E quando o outro me acolhe nesse momento, quem já viveu isso, é grandioso. Uma relação que consegue atravessar esses lugares é aqui que o amor atravessa. É nesse ponto. E aí, a outra questão que a gente vai olhar é justamente quando, nessa comunicação, de fato é uma característica do outro, que é uma característica ruim. E aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, né? Eu tive uma relação onde essa outra pessoa tinha uma característica que eu via que não era um lugar que ele fazia com todo mundo, mas que ele fazia comigo, e que eu entendi porque de onde que ele repetia aquilo, de fazer com que eu me sentisse inferior, fazer com que eu me sentisse humilhado diante das pessoas. E é uma pessoa muito legal, ele era um cara muito bacana, mas ele sempre fazia isso. E eu percebia, depois de um tempo, de onde veio aquilo. Isso tudo por conta de anos de autoconhecimento que eu já tinha, enfim, né, que eu consegui identificar isso. E aí eu percebi, eu falei, ah, tá. Então eu fui lá e trouxe para ele, que eu estava percebendo que assim, que ele tinha essa postura, né, de me humilhar, de fazer com que eu me sentisse inferior, e que provavelmente ele fazia isso com outras mulheres, porque existia ali um lugar de misoginia. Mas ao mesmo tempo, quem conhecia jamais poderia dizer que ele era misógino, ele só estava repetindo um padrão misógino. E aí depois eu fui conversando com ele, demorou muitos anos para ele conseguir sair desse lugar, mas ele saiu, ele deixou de fazer isso comigo. E foi muito importante isso. Eu consegui nomear que tinha esse lugar, ele se assustou porque ele não conseguia identificar, e eu, muitos pacientes que eu atendo, acontece isso, deles me trazerem narrativas que são misóginas muitas vezes, e quando eu falo eles se chocam. Porque muitos, inclusive, se dizem feministas às vezes. Fala, cara, como assim? Eu, me colocando nesse lugar feminista, de repente estou sendo misógino. E aí, quando encontra alguém que diz, isso muda tudo. A gente dá chance para o outro
despertar uma nova consciência e escolher ou não mudar aquele padrão, mudar aquele comportamento. E aí eu tenho que, lógico, nomear para o outro. Falar, olha, teve aquela situação, e normalmente é muito importante, eu vejo principalmente em relações hétero também, né, as mulheres reclamando que quando elas falam para os homens, eles não entendem as coisas, porque elas falam de uma forma muito prolixa e generalizada, elas não trazem um evento específico. Então fica a dica aqui também para as mulheres desenvolverem um pouco essa habilidade de quando for trazer essas conversas difíceis, trazer um evento específico, né? Por mais que tenham acontecido 20, né? Trazer, olha, de preferência pontualmente, né? Que aconteceu recentemente. Não esperar muito tempo, né? Ou acabou de sair de uma festa onde se sentiu mal com alguma questão, sei lá, encontrar um momento onde vocês possam, né? Que seja um momento também que você percebe que a pessoa está receptiva, porque tem isso, né? O momento dessas conversas. Então, você acabou de sair de uma briga ali, de um desconforto, muitas vezes não vai ser o momento de ter essa conversa onde o outro fique receptivo a uma crítica. Geralmente é o pior momento, né? É onde um monte de briga acontece. Então, talvez, né, só falar, cara, não tô bem, né? Mas vamos dormir e amanhã a gente conversa. Sabe? Essa capacidade também de perceber o timing das coisas, que muitas vezes a gente não tem, porque por conta de um lugar infantil a gente acaba agindo de forma impulsiva, perdendo a chance de um momento de ensinar e aprender extremamente rico. Então, às vezes, ter um pouco de espera é fundamental quando é possível. A gente sabe que às vezes não é e tá tudo bem. Existem momentos, inclusive, que não é para ter espera, é para ter briga mesmo, porque gera ali um lugar importante de transformação, que às vezes precisa acontecer no momento de pico, né? Então, quem eu atendo sabe muito bem do que eu estou falando. Mas, dentro de um contexto aqui, né, mais teórico, o ideal é esperar um momento onde as coisas estejam mais tranquilas e trazer, falar, olha, naquele momento eu quero te falar como que eu me senti e quero entender a partir de você por que que você agiu como agiu. Então, aí explica, né? Para aquela situação, você fez isso, não sei o que, eu me senti. Esse lugar é muito da comunicação não violenta, né? Como eu me senti quando. Não é você fez isso, você fez aquilo, você isso, você aquilo. Essa é a forma de construir uma relação tóxica. Então, se alguém aqui quer realmente desenvolver uma relação saudável, o diálogo ele tem que ser muito nesse lugar de como eu me senti quando você, né, falou uma coisa, como eu me senti quando você fez tal coisa. E aí, a partir daí, construir. Então, naquele momento, eu me senti assim. E agora eu queria entender de você, por que que você agiu dessa forma? Eu fiz algo que fez com que você precisasse agir daquela forma? Qual que era o seu objetivo ali? Você realmente tinha o objetivo de fazer eu me sentir mal? Você percebeu que isso aconteceu? Porque às vezes a pessoa está repetindo o padrão e ela não percebe. Não é por mal. Muitas vezes a gente faz coisas que a gente não percebe. E que afetam o outro, machucam o outro. Pessoas que a gente ama muito, que a gente jamais gostaria de machucar. Mas algo nos atravessa e a gente não percebe. Então o outro também precisa ter essa consciência desse lugar em nós que nos atravessa a todos e que faz com que a gente faça coisas que a gente não gostaria de ter feito, se a gente tivesse consciência delas. Que também é um lugar de loucura do ser humano, mas é assim. Então, muitas vezes eu preciso checar com o outro se ele teve consciência, ou ela, de que aquilo que ele ou ela fez poderia me machucar. Porque muitas vezes o outro não tem. Muitas vezes você conta para o outro e realmente ele olha e fala, cara, eu não percebi. Eu falei isso. Às vezes você vê que a pessoa não estava nem ali. Não existia presença, foi só uma repetição de padrão automática. Essa consciência também é fundamental.
Então, trazer essa pergunta para a pessoa: você percebeu que você fez isso? Você percebeu que eu fiquei desconfortável? E aí, de repente, a pessoa fala: não, né, eu percebi, mas eu não queria ter. Enfim. E aí pode ir para vários lugares essa conversa. Mas ela é sempre importante. E é importante que a gente tenha essa conversa com essa consciência do que eu quero construir naquele diálogo. Eu quero construir um espaço onde um ensina e o outro aprende. Onde, eventualmente, sim, aquilo que eu vou aprender vai doer. Mas vai doer não porque o outro quer me ferir, mas porque o outro me ama. E esse lugar, às vezes, para a gente é muito confuso. Justamente porque a gente compra a ideia do amor romântico, de que quando eu encontro esse parceiro, essa parceira, eu preciso amá-lo com todas as suas características, inclusive aquelas que eu não gosto. E isso não é real. Isso não é possível. Existirão características dos nossos parceiros que a gente vai odiar. E que tá tudo bem. Não é porque eu odeio que fulano faça tal coisa que eu deixo de amar. Uma coisa não exclui a outra. Porque eu odeio aquela característica. Eu não odeio aquele indivíduo. Não mesmo, não devemos aceitar um narcisista, por exemplo. Exato. E não é sobre, né, assim, em algum momento talvez eu possa fazer até uma live para falar especificadamente, né, sobre a questão do que as pessoas chamam hoje de narcisista, né? Porque não é nem sobre isso, né? Assim, esse lugar das relações tóxicas que você colocou aqui também, é um lugar que eu estou querendo conversar, porque na verdade eu trabalho bastante isso no trabalho com o conto Barba Azul, né? Não sei se você conhece, né? Que faz parte do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Esse conto do Barba Azul, ele fala muito sobre as relações tóxicas, né? Não só sobre isso, mas a gente usa bastante esse conto para tratar sobre essas relações tóxicas. E é bem interessante porque ele traz uma consciência mais amplificada em relação a essas relações tóxicas. Porque não diz respeito só a esse lugar dessa pessoa que a gente chama de narcisista, né? Diz muito respeito a essa outra pessoa que entra frequentemente nessas relações com essas pessoas manipuladoras. Então, aqui também o que eu sempre trago, né, no meu trabalho é a nossa capacidade de olhar para a gente, né? De olhar para a gente assim, se eu estou entrando nessas relações com essas pessoas, o que que faz com que eu esteja ali, né? Por que que eu me submeto? E aí são muitas respostas possíveis, tá? Porque vai depender das narrativas. Mas eu trabalho com pessoas que têm, por exemplo, traços narcisistas. É diferente de transtorno narcisista, né? Então, o transtorno narcisista é um lugar bem delicado, né? E que dificilmente quem tem transtorno narcisista busca análise, dificilmente. Agora, pessoas com transtorno narcisista, elas buscam ajuda sim, e é possível sim que elas consigam trabalhar. E eu aprendo muito atendendo pessoas com traços narcisistas, porque eu entendo o sofrimento delas que gera aquele lugar. E ao mesmo tempo eu atendo muito pessoas que se relacionaram com pessoas que têm os traços narcisistas e consigo compreender também que elas estão numa posição ali que elas também precisam olhar questões muito sensíveis na construção psicológica delas, né? E por que que elas estão sempre entrando naquelas relações. Então, fica aqui esse lugar de reflexão, tá? Esse assunto dos narcisistas é sempre importante. Tem um post no meu feed, é um carrossel, onde eu falo bastante sobre essa questão do narcisismo, né? De repente vale a pena, né? Para vocês, quem tiver um pouco de interesse, dar uma olhada. É um post que ficou bem legal e tem acho que uns 10 slides, uns 10 slides é ótimo, né? Uns 10 negócios lá do carrossel, tá? E esse conto do Barba Azul também tem o workshop, que inclusive eu vou fazer em agosto, presencial, onde a gente vai trabalhar bastante essa questão das relações tóxicas. Então fica o convite aqui também, tá? A divulgação também está no meu feed. Enfim, mas é bem importante isso que você trouxe sobre os narcisistas, porque é um tema que a gente vai ter que abordar sim.
Deixa eu só ler aqui, deixa eu ver a hora. Gente, eu passei da hora. Falou de relações tóxicas, tem tanta coisa pra gente falar que aí eu começo, né? Manipulação. Manipulação é complicado, né, gente? Tá o tempo inteiro nas relações também, né? Porque todo mundo tem, né? Todo mundo tem um pouquinho de narcisista. E quando de fato a pessoa te percebe inferior e te inferioriza com intenção. Eu vou fazer o seguinte, eu vou responder isso, eu vou anotar. A hora que terminar aqui, eu respondo na próxima live, tá? Porque hoje já passou bastante. Mas eu vou responder porque isso também é importante. Então eu faço uma chamada na próxima live, no início, a gente já começa falando sobre isso. Que aí a gente já faz um link com essa daqui. Que isso é importante que você trouxe sim. Tá? Depois eu vou até anotar. Logo que terminar aqui eu já anoto, porque senão eu vou esquecer. Estão confundindo tudo, as pessoas estão muito erradas sobre amor incondicionalmente. Exatamente. Né? A gente comprou essa ideia de amor romântico, gente, e se você olhar todas as relações baseadas em amor romântico, que não estão fazendo esses questionamentos que a gente está fazendo aqui, são relações tóxicas. De verdade. Tá? Então não depende só desse lugar do narcisista, do dependente emocional, sabe? Não é isso que define só as relações tóxicas, né? Tem muitos outros tipos de toxinas. E que nessas relações baseadas no amor romântico, todas estão um pouco envenenadas. Então, se o outro trata você mal, você não tem que aceitar. Então, você não tem que aceitar. Aí a pergunta que eu deixo aqui para provocar, então por que a grande maioria aceita? Por que a grande maioria das pessoas está em uma relação ruim, tóxica, mas não consegue sair? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, né? E aí tem muita coisa para falar. Eles não têm sentimentos nenhum, e só existe o abusador, porque permitimos o abuso. E por que permitimos o abuso? E aí a gente volta para outra pergunta, né, que eu trouxe agora, né? Por que eu permito, se eu estou buscando conscientemente alguém que me ame, que me dê carinho, que me acolha, que me respeite, por que eu aceito conviver com o abusador mesmo percebendo o abuso? Eu vou só deixar essas perguntas aqui, mas a gente vai abordando nas próximas lives, tá? Em algumas, inclusive, vai caber esses temas. E a gente vai abordar, porque são fundamentais. Está sendo ótimo que você está colocando aqui. Por isso, não devemos aceitar o outro como ele é, porque tem várias pessoas com transtorno. Sim, sim. E vai anular a sua vida, aceitar como o outro é. Exatamente. Temos que nos valorizar o outro que procure psicólogo, porque tem conteúdo que devemos amar a pessoa como ela é. Exato, que é sobre isso que a gente estava falando aqui. Né, sobre esse lugar do amor romântico que fala que a gente tem que amar a pessoa como ela é. Inclusive muitas músicas, né, gente? Eu falo que eu virei curadora de músicas ruins que a gente cantava, né? Eu mesma cantava um monte de música na adolescência, na juventude, até na vida adulta, e que quando você vê hoje as letras, você fala, meu Deus, né? Eram músicas que a gente ouvia, que a gente cantava, e que elas estavam ali praticamente dizendo isso pra gente. Você precisa aceitar a pessoa como ela é, porque é o amor da sua vida. Não importa o que os outros digam, não dê ouvidos a ninguém. Tem muita música que a gente canta que fala sobre isso. Então foi muito importante que vocês trouxeram aqui, né? Na próxima live, como já passou um pouquinho aqui do tempo, né? Na próxima live eu vou trazer isso que vocês estão falando. Na verdade, algumas coisas que vocês trouxeram aqui vão caber em outras lives também. Aí eu vou sentindo. Mas algumas coisas que vocês trouxeram agora, a gente já faz o gancho quando começar a próxima live. E é isso, meus amores. Gratidão por estarem aqui. A gente se vê agora na quinta-feira, às 20 horas, né? Então, essas lives com essa leitura comentada desse livro, Relacionamentos, né? Eu tô fazendo toda quinta e domingo, às 20 horas. E para a gente poder
né, aprender e refletir juntos, né, questionando esse amor romântico, para que seja possível a gente construir relações cada vez mais saudáveis e que a gente espalhe esse conhecimento, né, para todas as pessoas que a gente sentir, porque todo mundo merece viver um amor saudável. É isso, meus amores. Boa noite e até quinta-feira, às 20 horas. Um beijo, beijo. Tchau, tchau.